Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu tô vindo aqui hoje pra gente falar sobre equevérias, tá? Isso mesmo, porque eu vi que o vídeo 46 deu muita repercussão, uma boa repercussão. Eu vi que vocês gostaram bastante, né, de ver a minha coleção de equevérias e ficaram muito interessados na forma como eu escolho as espécies. Então, por conta disso, eu vim aqui hoje pra gente falar um pouquinho mais sobre o gênero equevéria, né, conhecer um pouco mais sobre esse gênero, para que vocês consigam aí também identificar qual é o tipo de equevéria que vocês gostam mais. Por que o tipo de equevéria? Equevéria é um gênero muito grande, tá? O gênero equevéria, ele vai ter mais de 200 espécies. E aí, se você levar em consideração que às vezes uma espécie pode ter aí até 10 ou mais variedades, é um número muito extenso, tá? Então, às vezes, pra gente que vai colecionar, a gente precisa saber dividir e escolher exatamente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, né? Não dá pra ter tudo. E como as equevérias, elas se subdividem em séries, hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre as séries pra vocês conseguirem aí entender um pouco mais sobre as diferenças do gênero, tá? Esse é um vídeo super diferente, eu tenho certeza que esse conteúdo ele nunca foi ministrado no YouTube, que vocês não vão encontrar as coisas que eu estou falando aqui em outros lugares. Então eu já quero pedir você para deixar o seu like aí para mim, tá? E se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu já quero convidar você para já se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Assim, eu acredito que esse vídeo aqui, ele é importante, principalmente para quem quer começar a montar uma coleção, tá? Porque aí a pessoa vai conseguir ir pelo caminho certo, filtrar e não gastar dinheiro à toa com plantas desnecessárias. Toda vez que eu vier falar com vocês sobre espécies, sobre gêneros, sobre séries, eu quero que vocês entendam que eu sempre vou estar dando ênfase nas plantas naturais. Por quê? Porque as plantas naturais, gente, elas são únicas, elas são valiosíssimas, tá? A gente precisa começar a dar a elas o valor que elas merecem, tá? Ah, Pietra, mas existem híbridos lindos também. É claro que existem, mas a gente precisa ter a consciência de que o seguinte, a gente pode ter 1000 híbridos. A gente pode ter todos os híbridos do mundo, que a gente não vai conseguir tirar deles uma espécie natural, tá? Enquanto que se todos os híbridos do mundo desaparecerem, com as espécies naturais, a gente refaz todas elas. Como assim, Pietra? Do que você tá falando? Eu vou exemplificar, tá? Vamos dar um exemplo aqui do híbrido da Deb, tá? Quem conhece a Graptoveria Deb? A Graptoveria Deb, ela foi encontrada, ela foi publicada pela primeira vez lá no ano de 1978, tá? E ela foi achada, assim, numa tendinha. Não se sabe quem criou o híbrido, não se sabia quem eram os parentais, tá? Só acharam ela linda e publicaram como espécie. Aquela ali é a Graptoveria Deb. Muitos anos depois, um senhor chamado Charles Uhl, ele teve a brilhante ideia de cruzar duas espécies. Ele cruzou uma Echeveria chaviana com um Graptopétalum ametístino. E quando ele viu o resultado dessa cruza, quando as pessoas viram o que saiu daquilo ali, foi uma planta que ele chamou de Spirit of 76, e que, se a gente for avaliar, gente, é outra versão da Deb, tá? É a mesma planta, elas são irmãs. Consequentemente, sem saber, ele descobriu qual era a parentalidade da Deb. Vocês conseguem entender? Então veja, se a Deb foi extinta, se não existir mais Deb, a gente consegue fazer outra Deb se a gente tiver a chaviana e o ametístino, entende? Agora, se o ametístino morrer, nunca, não existe planta que a gente possa misturar ou fazer para conseguir ter um. Ele é único. Entenderam agora? Qual que é o valor de uma espécie natural? Então é isso. Eu vou estar falando para vocês aqui, a gente vai conversar, eu vou dividir para vocês, né? Vou falar série por série. O gênero Echeveria, ele é dividido em 17 séries. Sendo assim, cada série vai ter aí plantas com características próximas,
Às vezes, por mais que você ache que elas não tenham características próximas, é uma questão também que vai além de forma física da planta, porque elas se agrupam também por números de cromossomos, tá? Ou seja, geneticamente, elas são parentes mais próximas, essas que vão estar agrupadas em séries, tá? Então, além delas terem características parecidas, elas vão ter flores parecidas, elas vão ter hastes parecidas, elas vão ter a mesma quantia de cromossomos, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou falar a série, nós vamos falar em ordem alfabética, eu vou falar a série, eu vou falar quantas espécies tem naquela série, vou falar as principais espécies da série, as que são mais comuns, que a gente consegue encontrar mais facilmente no cultivo, tá? E vou ver se eu falo também aí características dessa série e, sei lá, uma espécie dessa série que ninguém conhece. Então vamos começar? A primeira série das Echeverias que a gente pode colocar aí é a série Angulatae, tá? Angulatae, ela é uma série que tem 12 espécies de Echeverias, sendo as mais comuns, prestem atenção se vocês têm, a bífida, a lútea, a laionce, a chaviana, a bustamante, a strictiflora, a unguiculata e a chicuensis. Veja bem, todas essas plantas são da série Angulatae, tá? E essa série, ela é caracterizada principalmente pelas hastes florais bem trabalhadas. A gente vai ver que as hastes deles tem muita bráctea, tem muita sépala, sabe? É uma haste, sim, bem desenhada mesmo. E elas têm um formato mais agressivo, né, das folhas, assim, sabe? Quando vocês olharem para as plantas, vocês vão conseguir perceber isso. E dentro dessa série Angulatae, como eu mencionei, tem 12 espécies. E algumas espécies, gente, vocês vão ver que são totalmente desconhecidas. E isso é normal. Por quê? Nem todas as plantas, nem todas as echeverias, elas têm apelo comercial. O que eu quero dizer quando eu falo apelo comercial? Nem todas elas são bonitinhas a ponto da gente colocar para vender e elas serem vendidas. Tem planta que é sem graça, tem planta que é totalmente verde, tem planta que não tem apelo estético. E quando a gente fala de estética, a gente fala principalmente... O que a pessoa pensa quando ela vai colecionar suculentas? Ah, eu quero as coloridas, eu quero assim, assim, assado. Então, aquelas sem graçonas, elas acabam sendo raríssimas. É muito difícil de encontrar elas, tá? E entre essas aí, dentro da série Angulatae, a gente vai ter uma que chama Walpoleana, tá? Muito pouco conhecida. A próxima série vai ser uma série chamada Chlorantae. E essa série só tem uma espécie, tá? A espécie se chama Heterosépala. E a heterosépala, ela vai ter 2 variedades. E assim, o que caracteriza, o que diferencia a heterosépala de todas as demais é justamente o que dá nome à planta, tá? São as sépalas dela que são muito desiguais. Bom, outra série que a gente tem aí também é a série Ciliatae, tá? Ciliatae só tem 3 espécies. Dentro dessas espécies, as principais, as mais famosas, são aí a setosa e a Derenberg, tá? A princípio, vocês podem pensar assim, nossa, mas só 3 plantas no Ciliatae? Mas, gente, a setosa, por exemplo, ela tem muitas variedades. Tem setosa assim, setosa assado, setosa não sei o que, setosa diminuta e por aí vai, tá? Então não é tão pequeno assim. Mas vocês viram aí que a setosa e a Derenberg, das 3, são as mais famosas. E, gente, a característica principal delas é ter tricomas, tá? Ter pelinhos. Ah, mas a Derenberg não tem. Mas a Derenberg tem um número de cromossomos compatíveis com o da setosa, tá? É por isso que ela é Ciliatae. E se a gente for olhar aí outra planta dessa mesma série, é uma que se chama pilosa, tá? Ela eu acho que é mais difícil de se ver. Bom, vai ter uma série que vai se chamar Echeveria, exatamente. Ou seja, elas são as autênticas echeverias, né? E quem são as autênticas echeverias? A gente vai ver que dentro dessa série tem 8 espécies. Sendo as mais comuns, as que a gente vai conhecer, a gente pode colocar aí que é a Coccinia
e a pulvinata, tá? Isso mesmo. Então essa série ela é caracterizada por ter hastes florais em formato de espiga. Elas são plantas que vão ter o porte mais arbóreo, tá? E aí, se eu puder mencionar uma espécie que quase ninguém conhece, seria a Leucotríchia. Bom, a próxima série é uma série que é muito querida por todo mundo, que é as Gibiflorae, tá? E Gibiflorae, gente, é uma série com muitas espécies. São 31 espécies dentro da série Gibiflorae. Entre elas, as mais famosas que vocês vão conhecer é a Cante, a Fulgens, a Gibiflora. Sim, existe uma espécie que se chama Gibiflora. A Gigantea, a Pálida, a Rubromarginata, a Subrígida, tá? Todas essas são espécies de equevérias da série Gibiflorae, que vão ser plantas que vão ter um porte grande, elas vão formar caule, elas têm folhas mais finas e espatuladas, tá? Elas vão ter as próprias características delas. E dentro dessa série, né, uma espécie aí que eu posso mencionar para vocês, talvez vocês não conheçam, é uma espécie chamada Dactilífera, muito bonita. Bom, dando continuidade, a próxima série é Longstyliae, tá? Não sei se é assim que pronuncia, mas finge de boba. Dentro dessa série, só tem 2 espécies, tá? Sendo a mais conhecida, a Echeveria longissima. Quem sabe quem é a longissima? E a principal característica dessas plantas aqui, da Longstyliae, são as flores, tá? As flores delas são enormes. A flor da longíssima é a maior flor entre as equevérias, tá? Para quem não sabe. E, assim, elas são plantas com flores grandes, elas não têm caule, tá? E se a gente for falar aí a outra espécie, porque são só 2, né? Uma é famosa, que é a longíssima. A outra se chama Islasiae, tá? Ela é pouquíssimo conhecida, raríssima. Eu mesma não conhecia. Bom, a próxima série seria Mucronatae. Mucronatae vai ter aí 3 espécies, tá? E a principal espécie é a que leva o nome da série, é a espécie Mucronata, é a mais famosa. E as mucronatas, elas vão ter folhas duras e resistentes, tá? Geralmente as folhas delas são mais ásperas, as hastes são em formas de espiga, tá? E a espécie, se eu puder mencionar uma espécie que ninguém conhece, eu diria que é a coralina. Bom, e então a próxima série seria a série Nudae. Nudae, a gente vai ver que é uma série grande, tem 28 espécies, tá? E entre as Nudae, as mais famosas são a Compressicaulis, a McDougall, a Multicaulis e a Nodulosa, veja bem. Então essa série, ela é menos pruinosa, as plantas praticamente não têm pruína. O porte delas é de arbusto, elas viram arvorezinhas, tá? E elas são multifacetadas, elas vão ter um monte de cabecinha, entende? Então veja bem, é um tipo super bacana de Echeveria para quem gosta, né? E dentro dessa série, a espécie aí que eu acho que ninguém conhece é uma chamada Goldmani, tá bom? Bom, passando para a próxima série, Occidentalis. A série Occidentalis só vai ter 3 espécies, tá? Sendo das 3, 2 conhecidas, que é a Echeveria affinis e a Echeveria craigiana, tá? E essa série, ela vai se caracterizar por ter plantas com as rosetas densas, né? Ou seja, uma roseta com muitas folhas, pouco caule, pouco ramificada, ou seja, para dar muda é só Jesus na causa, tá? E dentro desse gênero, né, tirando as outras 2, affinis e craigiana, uma que ninguém conhece, ela é chamada de Cope, raríssima, tá? Acho que nem foto dela eu consegui encontrar. Se eu não conseguir encontrar foto, gente, é porque realmente a planta é tão rara que eu não encontrei a foto dela nem nos registros oficiais, tá? Bom, a próxima série seria a série aí Paniculatae, tá? Isso mesmo. E Paniculatae, você pode estar pensando assim, aposto que é a paniculata. Tá errado. Paniculatae é uma série que tem 3 espécies, tá? E as mais famosas vão ser a amoena e a prolífica. Isso mesmo, a amoena e prolífica são parentes próximas. E elas são espécies de Echeveria, gente, pequenas, tá? Diminutas, elas formam colônias.
E a menos conhecida dessa série é uma que se chama Kiminashi, tá? Bom, agora falando sobre uma das séries mais queridas, eu gosto bastante dela, tá? São as Pruinosai. E o próprio nome já fala, né, gente? São plantas, são equevérias que vão ter mais pruína. Elas vão ser plantas brancas, tá? Pruína vai ser a principal característica delas. E dentro, é uma série pequena, só tem 4 espécies, tá? Sendo as mais famosas a Laui, obviamente, o Runione e a Desmetiana. Quem é a Desmetiana? A Desmetiana é o piacoque, tá? O piacoque não é um nome de espécie, é um nome que ficou popular para a planta, mas o nome da espécie é Desmetiana. Ele tá até aqui, ó. Ó o piacoque aí. Lindinho. Bom, dentro dessa série Pruinosai, a menos conhecida se chama Gudeliana, tá? Bom, e aí a próxima é a série Racemosai, tá? E os Racemosai vai ser a maior série dentro das equevérias. Só nessa série tem 43 espécies, tá? Mas a maioria delas é muito pouco difundida. Então as mais comuns vão ser a Carnicolor, a Difractens, a Morane, a Racemosa e a Subcorimbosa, tá? A principal característica da série é o que dá nome a ela, tá? Racemosai. É porque a flor delas, a haste floral, a gente chama que ela é em forma de racimo, tá? É como se fosse espiga. É um caulezinho e as flores são distribuídas ao longo dele. E são plantas mais primitivas, tá? Ou seja, são plantas que não vão ter tanto apelo estético assim. Sendo assim, por isso que é uma série muito grande e são poucas espécies que são conhecidas. A maioria delas é muito sem graça. Ou nem todas, outras só são muito raras mesmo. Como, por exemplo, se eu for dar o exemplo aí de uma espécie que ninguém conhece, dessa Racemosai, é a espécie de Echeveria uli. Gente, a uli é linda demais, tá? Ela é conhecida no México como a Grenóvia das equevérias. Para quem não sabe, as Grenóvias é uma espécie do gênero Aeônio, né? Então elas são famosas por parecer uma rosa mesmo, né? E ter aquele tanto de folha soltando, principalmente quando é época de dormência, a planta fica muito bonita. E a uli, ela não é um Aeônio, mas ela parece. Ela é uma equevéria e ela tem essa mesma característica, ela tem folhas finas e ela solta muitas folhas. E quando ela entra em dormência, ela fica muito parecida com uma Grenóvia, tá? Ela é linda e ela é um Racemosai. Bom, agora a gente entra na série Secundae. Secundae que só tem 5 espécies, tá? Mas não se engane, gente, porque às vezes uma espécie vai ter muitas variedades, tá? Dentro do Secundae a gente tem, obviamente, a Echeveria secunda, tá? A mínima, a pinwell e a subalpina, tá? São plantas que têm pouco caule, geralmente elas são muito ramificadas, elas dão muitas cabeças e a gente pode reparar que elas têm os mesmos padrões de cores, tá? Elas são mais esverdeadas com uma pontinha avermelhada. Sendo dessa série a menos conhecida, uma espécie chamada Calderoniae, tá? A próxima série seria Spicatae, com apenas 3 espécies, mas pasmem, nenhuma espécie é popular, tá? São plantas mais epífitas, mais selvagens, epífitas de tipo assim, nasce entre as árvores, no meio do mato, uma loucura. Provavelmente vocês já ouviram falar em uma dessas espécies, porque eu mencionei ela aqui no vídeo 51 do canal, tá? É a Echeveria pitieri. A pitieri é uma Spicatae. Bom, a próxima série é Tirciflorae, tá? E essa série só tem uma espécie, que é a paniculata. Mas não se engane, porque a paniculata tem 2 formas conhecidas. E ela só tem uma série só pra ela, gente, porque ela é muito especial no sentido de como ela abre as flores dela, tá? A próxima série é a minha série preferida, tá? Já comentei com vocês, é a série Urbiniae. E, gente, não é só a minha preferida, não, tá? Vocês vão ver que a série Urbiniae é a que mais vai ter número de plantas conhecidas aqui. Então, vamos lá? Ó,
Em primeiro lugar, Echeveria agavoides, Echeveria kiwauensis, Echeveria colorata, cuspidata, elegans, raubingeri, humilis, lilacina, pulidones, purpuzorum, simulans, tobarenses e tolimanenses, tá? São as mais famosas dessa série. E aí, gente, são plantas que não têm caule, ou seja, elas vão ser sempre roseta fixa no chão. Elas têm uma característica muito bacana que a ponta das folhas tem garrinhas, né? É um formato mais agressivo de folha. E outra característica que essa série tem é a variabilidade genética dessas plantas, tá? A grande maioria delas vai ter muita variabilidade. O que eu quero dizer com variabilidade? Vou dar para vocês um exemplo. Vamos falar sobre a Echeveria agavoides. Muita gente pensa que, por exemplo, agavoides estrela, agavoides pink tips, agavoides não sei o que cada uma dessas é uma espécie. Só que você está enganado, tá? São variedades da mesma espécie. A espécie é uma só existe uma espécie agavoides, tá? Só que essa espécie tem muita variabilidade. Então isso faz com que a gente tenha uma infinidade de Echeverias agavoides. Ou seja, quando você cruza um agavoides com outro agavoides, as mudas, os brotinhos, eles não vêm todos padronizados. Vai vir um diferente do outro, cada um com uma característica, tá? E é isso que faz com que seja tão interessante. Às vezes a pessoa, se ela for colecionar agavoides, é tanta variabilidade que só essa espécie é o suficiente para ela passar uma vida aí coletando tipos diferentes de agavoides, tá? E o que faz com que a gente saiba que são a mesma espécie? Gente, todos os agavoides têm a mesma flor, tá? Ou eles têm que ter a mesma flor, é uma obrigação. Se a flor é diferente, é porque a planta não é um agavoides natural, tá? É um híbrido, é uma mistura de agavoides com outra coisa. Mas as flores têm que ser todas similares para que seja aquela mesma espécie, beleza? Isso acontece, gente, com várias. Nem todas a gente vai ter a disponibilidade no cultivo, né? Por exemplo, kiwauensis, se vocês forem no vídeo que eu mostro a espécie kiwauensis, vocês vão ver que na natureza tem vários tipos de kiwauensis diferentes, com formatos diferentes. Mas, infelizmente, no cultivo a gente só tem uma variedade. Isso pode acontecer também. Colorata, geralmente, no cultivo a gente tem 3. Mas para quem mora no México, cara, eles têm muitas variedades de colorata lá. Tanto quanto a gente tem aqui de agavoides, por exemplo, tá? Mas nem todas as urbine vão ter tanta variabilidade assim, tá? Algumas espécies não vão ter e tá tudo bem também. Por exemplo, a Echeveria lilacina, ela não tem tanta variabilidade, tá? Na verdade, eu nunca vi outro tipo de lilacina, só vejo um. Mas, por exemplo, o Pulidone só tem 2, né? Que é o Pulidones e o Mexican poldensis, né? São 2 formas para a mesma espécie. O Purpuzorum também, até então, pelo que eu saiba, só tem uma variedade de Purpuzorum, tá? E por aí vai. E dando continuidade aqui, a última série da nossa lista, né, completando aí 17 séries, seria a série Valvatai, tá? Valvatai é uma série com apenas 3 espécies, mas também nenhuma delas é conhecida e nem difundida, tá? E se eu puder mencionar aí uma delas que não é tão conhecida, seria aí a Echeveria calicosa, tá? Bom, e aí o que acontece? Nem todas as Echeverias, né, as 200 espécies de Echeverias, se enquadram dentro dessas 17 séries, tá? Lembrando que essas informações que eu trago para vocês, eu não tiro da minha cabeça, né? Eu consulto tudo lá no código de nomenclatura, do Crassulaceae, etc, tá? O que a gente está falando aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o que a gente tem acesso a essas informações. Muitas dessas Echeverias, por exemplo, de olhar, eu diria que uma pertence a outra série, a outra, mas é uma questão que vai além de características, né? Estudos cromossômicos foram feitos para agrupar essas plantas, e nem todas as Echeverias vão ser agrupáveis em 17 grupos. Vão ter Echeverias que vão ser únicas, e tá tudo bem. Se eu puder dar alguns exemplos aqui, eu vou falar da Echeveria guerreirensis, tá? Que não tem série, assim como também a Echeveria semivestita e outras,
Ok, pessoal? As séries a gente utiliza só pra gente ter uma noção de que as equevérias não são iguais, de que tem características diferentes. Veja bem, se você for comparar a série Urbiniae com a série, sei lá, deixa eu ver, a série Nudae, que são plantas tipo McDougall, com Pressicaulis, é totalmente diferente, tá? Então, assim, não dá... Talvez se a gente não tivesse essa divisão por séries, a gente colocasse uma do lado da outra, a gente ia falar que tá errado, que uma planta é de um gênero, outra é de outro. O que faz todas serem do mesmo gênero é tanto a contagem cromossômica quanto a flor, né? Porque por mais que sejam diferentes de série para série, todas têm as mesmas características que compõem uma planta do gênero Echeveria, tá? Isso indiscutivelmente. Mas, a partir do momento que a gente sabe diferenciar as séries aí, a gente começa a ter uma noção de quais são as nossas preferidas e quais que a gente tem que comprar e outras que a gente tem que simplesmente ignorar. A partir do momento, por exemplo, ai Pietra, eu fiquei apaixonada pela série Secundae, eu sou louca com a Secunda, eu sou apaixonada pela Mínima, então agora que eu já sei que a Pinwell e a Subalpina também são da mesma série, provavelmente elas têm o mesmo tipo de cultivo, vão aceitar as mesmas coisas, eu vou atrás dessas espécies naturais também, e agora eu vou começar a minha coleção a partir daqui, eu vou começar a recolher tanto as variedades diferentes dessas plantas naturais, quanto também os híbridos dela com outras equevérias, porque todos que tiverem aquelas características do Secundae, eu vou gostar. E foi isso que eu fiz, compreende? Só que com a série que eu gosto, as Urbini e as equevérias da série Pruinosae. Mas eu tenho outras aqui também, gente, que são espécies de outras séries isoladas e que eu vou gostar muito também. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês. Na série Angulatae, eu sou apaixonada, por exemplo, pela equevéria unguiculata e a chicoensis, tá? Eu tenho a chicoensis e eu pretendo ter a unguiculata, só não tive a oportunidade de comprar ela ainda. Mas ela é uma espécie específica que eu quero ter aqui e que eu tenho certeza que eu também vou achar muito lindo os híbridos dela. Mas não necessariamente significa que eu goste de todas as Angulatae, né? Eu não vou querer a bífida, não vou querer a lútea, não vou querer a Lyonce, não vou querer a chaviana, pelo amor de Deus. A chaviana dá muito trabalho, entendeu? Então, assim, algumas, não vai ser tipo só as urbiniais. Você vê que nem todas as urbiniais eu coleciono eu mesmo. Não faço questão nenhuma de ter o Pulidones, nem os híbridos do Pulidones, porque eu acho que os híbridos dela são muito genéricos, é tudo muito parecido, tudo verde com a bordinha vermelha. Não é algo que me apetece, que me faz ter graça. Então, por mais que ela seja um Urbine, ela não entra dentro da minha coleção, tá? São espécies muito específicas. Então, eu espero que com esse vídeo aqui, vocês também comecem aí, né, a aprender a dividir as equevérias, a categorizar elas e direcionar a coleção de vocês para o caminho aí que vocês querem seguir, tá bom? Ó, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, tá legal? Ó, quero agradecer a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final. Ah, tá, um último recadinho, gente. Quando sair o clube de membros aqui no canal, a gente vai tratar desse assunto com muito mais profundidade, tá? E aí eu vou falar para vocês todas as equevérias de cada série, mesmo aquelas que são pouquíssimo conhecidas, tá? Porque como vai ser um assunto mais chato para se tratar aqui no YouTube, o vídeo ia ficar muito extenso, porque são muitas equevérias, é um assunto mais para quem quer estudar o gênero mesmo. Então eu vou deixar esse tipo de assunto lá para os vídeos exclusivos do nosso canal de membros que eu vou lançar em breve. E eu espero ver todos vocês lá, tá bom? Obrigada por terem todos ficado aqui comigo até o final e ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.